Queridos companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações. É uma alegria muito grande nós nos reunirmos hoje para o Kardec em prosa. Nós temos feito no NEFA algumas atividades, uma delas é o Prosa com Chico, a outra é o Evangelho em prosa, e como bons mineiros gostamos de uma prosa. Estamos no mês de Kardec e vamos fazer hoje o Kardec em prosa. Então, nós temos a alegria de ter aqui conosco para esse bate-papo o nosso amigo Reinaldo Oscar, de São Lourenço, do Grupo Espírita Aura Celeste. Seja bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigado, Lenarte. Muito obrigado aos nossos irmãos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, ao Movimento Espírita que está nos assistindo. Um grande abraço em nome da família Aura Celeste, aqui de São Lourenço, a todos vocês. É um prazer e uma alegria poder estar aqui falando sobre Kardec. Alegria nossa, Reinaldo. Muito bom a gente estar junto aqui. E nós temos também nosso irmão, nosso amigo, Vladas Urbana Vícios Júnior, do Lema, lá de Santa Rita. Muito obrigado, Vladas, pela sua presença, pela sua participação também no Kardec em prosa. Leonardo, eu que agradeço, eu fico extremamente honrado de estar com vocês aqui, né? Você sabe que a gente tem um grande carinho pelo NEFA, né? Porque o Lema foi fundado um ano depois do NEFA, né? E para nós estarmos juntos, trabalharmos juntos, é uma alegria e parece até que é algo que foi combinado na espiritualidade. Então, me sinto em casa aqui com vocês. Parece não, foi combinado. A gente só não lembra. Só não lembra, mas foi combinado. Verdade. E para completar o nosso time aqui, nós temos também o nosso querido irmão Carlos Gomes, do NEFA, né, que também nos dá essa alegria de participar aqui, formando o time aí para o Kardec em prosa, Carlos. A alegria minha estar com amigos, né, para falar do nosso grande homenageado do mês, né, Allan Kardec, falar sobre ele, falar sobre a doutrina e rever amigos, mesmo que virtualmente. A emoção é muito boa. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, muito bom a gente estar reunido. E antes da gente começar, só fazer aqui um comentário que se a pandemia tem, naturalmente, um momento de dificuldade, de preocupação, de aflição para todos nós, né, para o próprio planeta, nós estamos vivendo momentos diferentes. As nossas casas espíritas não estão com atividades presenciais em função dessa necessidade do isolamento, né? No entanto, nós continuamos trabalhando e com uma nova oportunidade pela internet, o Reinaldo lá em São Lourenço, o Vladas em Santa Rita, eu aqui na minha casa em Itajubá, o Carlos em Itajubá, estamos unidos, reunidos, né, em nome de Jesus, e estudando a doutrina espírita, né? Que bom, que gostoso isso, né? A gente ter essa oportunidade. Então, nós vamos, antes de iniciar nosso bate-papo, eu vou pedir ao Vladas, então, que faça a nossa prece inicial, e logo em seguida nós vamos, então, começar a nossa prosa sobre Kardec. Bom, meus amigos, vamos sintonizar, então, com Cristo, né? Porque, assim como nós, a Nath acabou de falar aqui que nós, cada um, estamos em um lugar diferente, né? Pelas ondas aqui da internet, estamos conversando, e agora pelas ondas do coração, né? A gente gostaria de entrar em contato com Jesus, com os espíritos maiores, e também, por que não, com Kardec, né? Que a gente está homenageando esse grande missionário da luz, que tanto bem nos fez, né? Porque se imaginarmos a nossa vida sem a doutrina espírita, não sei nem como, tem nem como mais imaginar isso. Então a gente agradece imensamente a toda a espiritualidade, toda a família espírita que trabalha nos planos espirituais para que a doutrina espírita console, né, cada vez mais todos nós aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, né, que a gente possa ter um programa de muita paz e harmonia hoje aí. Assim seja. Assim seja, assim seja. Vamos lá, então, mês de outubro, é muito comum que no movimento espírita nós façamos eventos, palestras, homenageando o codificador, que deve ser lembrado sempre por todos nós, porque existem
muitas lembranças, muitas histórias, e a sua própria vida e a sua obra, ela serve sempre de inspiração para todos nós. E é o que nós vamos fazer, né, hoje, aqui nesse bate-papo. E eu gostaria de começar sugerindo, geralmente a gente começa falando já diretamente de Kardec, do seu nascimento, Kardec como educador, como professor e depois como codificador, mas eu acho que é muito importante a gente conhecer o contexto histórico, político da Europa. Kardec nasceu, como todos nós sabemos, na França, né? Então, é importante a gente saber um pouco desse momento que Kardec viveu, o que acontecia, né, na Europa, especialmente na França, nesse momento. E aí eu vou pedir, então, ao Reinaldo que comece esse bate-papo aí, nos falando um pouquinho sobre isso, e a gente vai interagindo nesse primeiro momento, falando desse contexto histórico e político, Reinaldo. Com certeza, Leonardo. É sempre importante, realmente, a gente entender a amplidão desse trabalho que a espiritualidade traz à tona com o advento da doutrina espírita. A doutrina nos revela, nos traz a amplidão de um conhecimento que vai além de todas as nossas filosofias já existentes. Nos mostra que há um lugar de onde viemos, há uma razão para estarmos aqui, e a sequência disso tudo. Nós vemos o entendimento do tempo. Há sempre uma dificuldade muito grande diante da nossa evolução ainda precária, ainda iniciante, de entendermos os desígnios divinos. Mas a história nos mostra que há sempre um propósito, há uma sequência que é seguida com disciplina. Vemos a partida de Jesus deixando os discípulos naqueles primeiros momentos com aquele trabalho árduo da sementeira do Evangelho aqui na Terra, mas já sabendo, já prevendo as dificuldades, as lutas que eles iriam sofrer, iriam ter que passar, e a nossa ambição, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ciúme, com certeza iria ser seria uma grande dificuldade para a implantação desse evangelho. Por isso, a promessa de Jesus aos seus discípulos, registrada em especial no Evangelho de João, nos prometendo um consolador prometido que viria a seu tempo. E nós, como crianças ainda birrentas e mimadas, queremos tudo para ontem. Já dizia Paulo de Tarso no final da sua carta aos Coríntios: aquele que aguarda em Cristo somente nessa vida será a mais miserável das criaturas. Então, nos mostrando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus é atemporal e tudo segue uma disciplina. A gente vê a transição, né, desses séculos até chegarmos ao momento que estava apropriado para a vinda do Consolador prometido com a doutrina espírita. Em especial no século XVIII, o século XVIII, conhecido como século das luzes, inicia-se muito do trabalho ali no século passado, 100 anos antes da codificação da doutrina espírita. Espíritos de escola estavam ali reencarnados, comprometidos para dar esse impulso para a humanidade. Relembramos que no final do século XVIII estávamos convivendo aqui na Terra, respirando o mesmo ar de Beethoven, Wagner, tantos compositores como Chopin, escritores e filósofos como Victor Hugo, vemos cientistas como Pasteur e tantos outros. E vemos o início sendo dado com a Revolução Industrial na Inglaterra. Ali o poder da indústria, o poder dessa classe, né, econômica dentro da sociedade inicia uma revolução. Porque dentro daquele contexto político havia as monarquias, havia dentro da classe, né, social, havia o clero, o alto clero e o baixo clero, mas o alto clero
que vivia junto com a nobreza. A nobreza tinha também a alta nobreza e a baixa nobreza, mas a alta nobreza e o alto clero vivia explorando as colônias. Era um tempo de colônias. Os países tinham suas colônias, como Portugal teve, né, o Brasil e outros países, não só o Brasil, como Angola, do qual as riquezas e o luxo do clero e da nobreza adivinham da exploração de suas colônias. E aí inicia-se esse processo da Revolução Industrial, que culmina no final do século XVIII, né, no apagar das luzes, já no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, onde a burguesia toma o poder, é marcado, isso é história, já não é nem espiritismo, né? É marcado o final da Idade moderna e início da Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa. Então, foi um tempo de muitas revoluções. A mudança do poder, passando da nobreza e do clero para o povo, para a classe, né, industrial, para a classe que detinha a economia, a riqueza do país. E aí vemos também que, junto com isso, veio uma revolução cultural. No século do Iluminismo, no século XVIII, poetas, escritores, músicos, as artes em geral, trouxeram como tema base o romantismo, que retratava a vivência pessoal do povo, da rua, dos sentimentos ali daquela população, trazendo profundas mudanças na visualização, no relacionamento do povo com o Estado, com o governo. Napoleão III, ao assumir esse compromisso com a França, segundo Emmanuel, Napoleão era um grande missionário, mas que faliu em certas partes, subjugado pelas suas paixões inferiores. Mas ele tinha esse compromisso com a França. Nós vemos Joana d'Arc reencarnando para que tudo ocorresse no momento certo. Isso é muito legal da gente ver toda essa determinação divina colaborando para que tudo aconteça. E a gente, às vezes, passando uma pandemia relativamente transitória em comparação a essa história passada, que a gente vivenciou aqui no planeta Terra, muitas das vezes ficamos achando que Deus, né, que Jesus perdeu o leme do nosso barco, e nós vemos que já passamos coisas muito mais difíceis. Saímos da idade medieval, da idade das trevas. A Inquisição durou 285 anos. Então, naquele momento, Napoleão traz uma mudança na Constituinte, ele funda uma Constituição para a França. E dali ele desliga da igreja. Isso é um fato, ele declara o Estado como laico. Isso foi um grande avanço para toda a sociedade. E ali a França era toda um espelho para os outros países, como Espanha, Inglaterra, Portugal, tinham como modelo a França nesse século. E o século XIX vem justamente como sendo o século da razão. Um século onde a ciência sobrepõe a religião. A religião entra em xeque. Como eu disse anteriormente, a Inquisição, as Cruzadas, a Inquisição, foram anos sombrios. A reforma da igreja, os irmãos reformistas com a máxima, fora da igreja não há salvação. E aí nós vemos a contra-reforma da Igreja Católica, dividindo a igreja, a população vendo a ciência avançando e vendo a igreja entrando em xeque. Se caracteriza por uma sociedade extremamente materialista. Havia uma descrença popular, havia um momento, uma perturbação nos corações. Essa religiosidade, essa fé havia sido colocada em xeque. Muitos suicídios, muitas pessoas perdendo seus patrimônios, como a própria nobreza, a própria igreja com o clero perdendo o poder
perdendo poder econômico e influência junto à população, também se sentindo desconfortável. Nós vemos que naquele momento a humanidade se encontrava, após o século do Iluminismo, após o início dessas grandes revoluções, já predispostas, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, o mal já havia chegado ao extremo, para que podemos valorizar, né, o bem. E a nossa fé, naquele momento, que já havia sido abalada, buscando algo mais fixo, mais concreto, mais palpável, mais coerente com a ciência, mais coerente com a ideia desse Deus único, bom e justo. Nós vemos que depois de toda essa revolução, a Europa se encontrava como num grande caldeirão em ebulição, porque todas essas revoltas, infelizmente, não se deram pacificamente. Muitas mortes, muitas guerras se deram naqueles momentos, e era necessário que assim se fosse, porque não havia outro modo de mudar essa visão da sociedade, essa forma administrativa. Então, com a perda das colônias, com a mudança do poder da nobreza e do clero para a burguesia, com a Revolução Francesa, nós vemos uma Europa em estado de ebulição, nós vemos a França no centro, no meio, no olho desse furacão, ditando para os demais países europeus todo um modelo regido pela Revolução Francesa, que ali daria início a um novo momento na humanidade, a nossa era contemporânea. E diante de todas essas circunstâncias, com a religião em baixa, com o materialismo em alta, nós vemos propiciamente, no momento certo, no momento de Deus, a vinda, o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido. E daí a gente vê também a necessidade do início ali da obra de Kardec, muito antes dele começar os seus experimentos. Nós vemos lá no início, junto da sua família, junto do seu aprendizado escolar. Não é mesmo, Carlos? Exatamente. Esses que vêm antes, eles vêm para preparar o terreno, porque espíritos, né, da ordem de Allan Kardec, espírito missionário, eles não vêm sozinhos, eles vêm em equipe, porque a espiritualidade trabalha em equipe. Né? E quem diz isso é Emmanuel, né, na introdução do livro Paulo Estevo, né, ditado a ele por Chico Xavier, ele vai falar sobre isso, o trabalho de colaboração universal. Então, é assim que eles trabalham. Né? Então, alguns desses, né, da equipe de Allan Kardec, eu escolhi 3 aqui para nós conversarmos sobre ele. Um deles, Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712, desencarnou em 1778, nesse século XVIII, né, que o Reinaldo aí acabou de dizer, e ele foi um dos precursores, né, desse iluminismo que deu essa mudança na nossa história. Além dele, o Johann Heinrich Pestalozzi, foi professor de Allan Kardec, nascido em 1746, desencarnado em 1827, então pega, né, uma segunda metade do século XVIII, um iniciozinho do século XIX. E Johann Caspar Lavater, nascido em 1741, desencarnado em 1801, que também tem ideias, né, que auxiliaram esse trabalho. Por que eu escolhi esses 3? Porque o discurso deles, né, é bem parecido, é bem semelhante, como se um tivesse dando continuidade à ideia do outro, né, à conversa do outro, e isso mostra que tudo está entrelaçado, tudo se encadeia no universo, como nós lemos nas obras básicas, e nos termos de hoje, tudo está interconectado, como nós estamos aqui nesse momento. Né? Quem é esse Rousseau? Ele é considerado, né, um dos principais filósofos, né, do iluminismo, quando eu falei, e como escritor,
algumas ideias, né, que não vão ser diferentes para a gente dentro do que a gente estuda. Olha o que ele diz. O mal é fruto da liberdade humana, dá-se no plano social e não atinge a essência boa que trazemos como marca do Criador. Né? Então, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 121, que fala do livre-arbítrio, né? Que o homem é criado simples e, né, ignorante, mas ele pode escolher entre o bem e o mal. Não está diferente disso aqui que o Rousseau está falando nos seus livros. Né? E diz ainda, é preciso considerar as particularidades de cada criança. Né? Ele, como educador, escreveu livros didáticos, né? Escreveu o Emílio, né? Livros que até hoje são estudados nas faculdades de pedagogia, e disse que se, de um lado, todas nascem potencialmente iguais, simbolizando a natureza humana, em sua generalidade, cada uma possui características e traços de caráter que lhes são inerentes. Aí me chamou a atenção isso, inerentes, próprio da criança, traços de caráter, né, de característica. Da onde vem isso? Né? Então, ele já começa a semear essas ideias que 100 anos depois já iriam, né, continuar com Allan Kardec, com a doutrina espírita. Ele ainda fala da infância como um período necessário para a formação do homem. Também vamos encontrar na questão 183 do Livro dos Espíritos a importância do espírito passar por esse período de infância para ir moldando o seu caráter nessa nova existência. E o mais interessante, que essas ideias, né, que Rousseau teorizou, né, nos seus livros, nos seus discursos, né, nas suas falas, Pestalozzi, que era seu admirador, colocou em prática, né, como professor, como diretor de institutos de educação, de internatos que ele dirigia, colocando essas ideias dele, né, porque ele acreditava nelas, porque era um continuador das ideias, da mesma equipe, né, principalmente no castelo de Yverdon, na Suíça, onde o menino Rivaio, que logo à frente será chamado de Allan Kardec, foi matriculado aos 10 anos de idade, né? Respirando ainda, né? 1814, ainda respirava os ares da Revolução Francesa. Né? E o Pestalozzi aplicava o lema da Revolução Francesa no seu instituto. Liberdade, os alunos tinham liberdade, os portões não eram trancados, embora eles tivessem 10 horas de aula e ficassem lá, né, alguns internos, outros semi-internos, eles tinham liberdade de entrar e sair, igualdade, tinha mais ou menos 150 alunos do mundo inteiro, de diferentes línguas, etnias, religião, né, vivendo ali em clima de igualdade e fraternidade. Né? Então, olha a equipe, né, que estava ali educando o menino Rivaio, né, colocando ali a base para ele aproveitar depois nessa missão que ele teria. Porque, por mais que o espírito seja um missionário, quando ele vem, ele tem que ir lembrando do que ele tem que fazer, e esses espíritos vão como que direcionando para que tudo dê certo. Né? A forma de ensinar nessa instituição era chamada a heurística, quando o aluno descobre por si mesmo, através de problemas, né, que são lançados a ele, qual a resposta para aquela situação, usando principalmente a intuição. Então, partisse da observação do todo, né? Então, ele saía no passeio em volta ali do castelo, né? Aquela zona rural, muitas árvores, bosques, passeava com as crianças, ela observava o todo e depois do todo passava as partes sem perder o sentido do conjunto. Essa era a forma diferente dele ensinar, porque era uma instituição diferente, ele é um pedagogo que ficou famoso na Europa, pessoas iam lá visitar, era chamado pedagogo do amor, porque ele usava o sentimento também, além da razão e do fazer, né? E sempre começando esse trabalho heurístico com a dúvida. Lançava-se a dúvida para que o aluno quisesse saber achar essa resposta. E aí nós vamos dar um salto
40 anos depois, nós vamos encontrar esse menino Rivaio, já nos seus 50 anos, observando os fenômenos das mesas girantes e usando esse método que ele aprendeu com Pestalozzi. O que ele fez? Lançou a dúvida. É possível uma mesa girar e dar respostas inteligentes? Aí o que ele foi fazer? Foi lá observar. Além de observar, foi comparar as respostas, fazer questões e tirar as suas conclusões. Olha como é que a infância influenciando o ser adulto na sua condução à sua missão. E mesmo os espíritos, quando davam as respostas, não davam respostas fechadas, prontas, Deixavam que Kardec as interpretasse e, a partir dessa interpretação, ele preparasse a próxima pergunta. Em relação à religião, o Reinaldo lembrou aí para a gente a reforma, a contra-reforma. Então, Pestalozzi era de uma família desses reformistas, chamados protestantes, hoje a gente chama de evangélicos, Só que ele tinha uma ideia diferente. Ele colocava Deus não na visão antropomórfica dessa religião, mas como um Deus amor, e apresentava esse Deus para os seus alunos. Apresentava Jesus como um filho de Deus, um dos maiores homens, nosso irmão maior. E, em consequência disso, sofreu muitos ataques, porque aqueles mais ortodoxos não aceitavam, já esse início, de uma visão mais ampla sobre Deus, sobre Jesus. E diziam, que ele inspirava os alunos a terem aversão ao cristianismo, com opções revolucionárias ou opiniões revolucionárias. Por quê? O Reinaldo nos lembrou aí da Revolução Francesa, então qualquer ideia contrária, num grupo, como na escola, já seria uma nova revolução. O pessoal ali estava alerta, para qualquer mudança. O caldeirão estava quente, transbordando. Ainda estava respirando isso, estava muito recente, Hoje, para a gente, está longe, mas para eles ali ainda estava se comentando muito sobre isso, o medo, porque muitas pessoas morreram na Revolução Francesa. Então, o medo de um novo levante, de uma nova revolta, já assustava. E ele era adepto de uma religião sem dogmas, ele chamava de religião natural. Da onde que ele aprendeu isso? De Rousseau, de quem ele era um grande admirador, e leu, claro, as suas obras. Ele dizia que a verdadeira religião é a moralidade e se aplica aos alunos com exemplo de vivência dos princípios cristãos que conduziriam a infância e a juventude ao cumprimento dos seus deveres. E não por acaso, em 1864, Kardec, já Allan Kardec, vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo e vai escrever, lá na introdução, reunimos nesta obra os artigos que podem compor um código de moral universal sem distinção de culto. Onde que ele aprendeu isso? Então, e o terceiro nome, que eu quero levantar aqui como da equipe de Kardec, é um amigo de Pestalozzi desde a infância, que era também seu conselheiro, o Lavater, que era um teólogo também reformista, era filósofo, mas que tinha umas ideias diferentes para sua religião. O que ele dizia? Sobre a existência de um corpo espiritual, a possibilidade de os espíritos se comunicarem com os encarnados, isso 100 anos antes da doutrina espírita. São ou não são da mesma equipe? Então, essa organização da espiritualidade, quando a gente coloca esse olhar, é impressionante. Como é que a gente consegue ver que tudo tem um planejamento mesmo? Planejamento de 100 anos, demais, que a gente, no nosso imediatismo, a gente já quer que mude tudo de uma vez só. Não, a coisa vem semeando, arrumando a terra, o outro planta, o outro colhe. É isso, Vlado? Ô, Carlos. Ô, Carlos, eu queria apenas relembrar, quando você falou aí, eu acho muito interessante essa fala do Carlos, por conta desse aprendizado através das perguntas ter influenciado.
O Lenart dirige o grupo de estudo aí do Livro dos Espíritos, e todos nós aqui que estudamos a doutrina ficamos admirados não só com as respostas do Livro dos Espíritos, mas com outras perguntas. Quem elaborou aquelas perguntas, sem sombra de dúvida, é um espírito muito evoluído. Ele faz as nossas perguntas, ele desenvolve as perguntas de acordo com as respostas de uma forma tão inteligente que eu fico admirando. 50% do livro são as perguntas e outros 50% são as respostas. Então, muitas pessoas, Kardec foge, né, desse mérito, mas 50% do livro, mérito pessoal e particular de Allan Kardec. Ô, Reinaldo, e esse é o trabalho do codificador, né? De organizar, como o Carlos disse, todas essas informações que foram trazidas pelos espíritos, mas especialmente nesse trabalho de organização, de formular essas questões que são muito importantes, que são muito interessantes. Existem questões no Livro dos Espíritos que a humanidade discute ainda hoje. Nós temos questões atualíssimas que estão aí sendo discutidos na nossa legislação. Eu poderia, para citar um exemplo, a questão do aborto, que está em voga aí, que está sendo comentado. Exatamente. São muitas questões que hoje a humanidade está tentando resolver, o que é certo, o que é errado, e lá em 1857, Kardec fez essas questões. O momento que a gente está vivendo, inclusive no nosso estudo na quinta-feira aqui no NEFA, nós estamos estudando a lei da destruição. Na lei da destruição fala dos flagelos naturais, e o momento que nós estamos vivendo da pandemia de um flagelo que ele já tinha antes, né, a questão da peste negra, né, e ele vai fazer referência a esse fato e vai falar sobre aquilo, é castigo de Deus. Então tem questões, né, que, sem dúvida alguma, por isso que é importante essa contextualização que o Reinaldo fez, essa complementação do Carlos, da influência que Kardec teve de Pestalozzi, porque ele foi um discípulo de Pestalozzi, né, que, por sua vez, estudou, né, a obra de Rousseau, colocou em prática, né, a obra de Rousseau. E Kardec vem complementar. É interessante porque a gente estuda na doutrina espírita que há um planejamento, e há mesmo. Né? A gente agora fazendo esse retrospecto, a gente vê que as peças se encaixam. Né? É lógico que naquela época ninguém imaginava isso. Né? O próprio Kardec, eu acho que, poxa, onde é que eu estou? Que contexto que eu estou? Depois que passa o tempo, e que a gente faz essa análise que está sendo apresentada aqui, a gente vê que tudo funcionou, tudo veio no momento certo. Kardec nasce, como o Reinaldo disse, no olho do furacão, quer dizer, ele nasce na França, em Lyon, onde todas essas reformas estavam acontecendo. Ele vai estudar com Pestalozzi, ter toda essa influência de Pestalozzi. Olha que coisa interessante, a gente fala de preparação, a gente fala de planejamento, né? Kardec, ele teve a sua primeira fase, vamos chamar assim, né, que era o professor Rivail, até os 50 anos de idade. O seu papel, Allan Kardec codificador, ele durou de 1854, quando ele ouve falar, né, das mesas girantes, mas a princípio, até curioso, porque ele não acredita, porque era um amigo, o senhor Fortier, que falou, e porque é meu amigo, então está tudo certo, eu acredito. Isso é aquela questão da razão que foi dita aqui. Né? Peraí, quando ele falou para ele que a mesa dava respostas inteligentes, então me prove que a mesa tem cérebro, tem nervos, porque senão eu não... Né? Ele teve uma postura cética, mas uma postura cética que não negava... Investigativa. Ele queria ver. Né? Porque tem o cético que fala que não, eu acho que nem esse não seria nem um termo mais adequado, cético, né? Mas tem aquele que fala que não acredita, que nega, e às vezes vê o fenômeno e não acredita, continua não acreditando. Ele pode até dar outras explicações, mas enfim, Kardec teve essa postura prudente,
frente àqueles fenômenos, ele quis observar, e isso vem dessa característica que o Carlos bem lembrou, do método Pestalozzi, o da observação, a dúvida que ele lança, de lançar dúvida, né, de questionar, de investigar, de está faltando tanto nas nossas escolas atuais, né? E assim, é bom lembrar isso, porque esse método educativo que era usado na época, né, ele hoje está faltando essa capacidade de pensar, a gente, né, capacidade de pensar, e dentro do movimento espírita isso é importante para os médiuns, é importante para os estudiosos da doutrina, especialmente hoje, porque a gente tem acesso a uma informação que nos chega muito facilmente, mas nós temos que ter que tomar cuidado com essa informação, é fazer igual Kardec. Não é porque meu amigo falou, não é porque eu recebi no WhatsApp, no Facebook, que eu acredito, né? Eu tenho que raciocinar, e daí a importância da gente conhecer a doutrina espírita, que é a base que nos permite usar a nossa razão, comparar o que é doutrina espírita, o que não é doutrina espírita. Então, essa missão de Kardec, ela é muito importante, e a missão de Kardec, ela vai além da codificação. E o que eu quero dizer com isso? O trabalho da codificação foi de organizar esse material, de fazer as perguntas, de reunir, de publicar livros, né? Mas Kardec poderia ter publicado os livros e só, né? Mas ele faz mais do que isso, né? Ele ajuda a formar grupos espíritas, orienta grupos espíritas, ele faz palestras, ele faz viagens. Ele vai divulgar a doutrina, né? Ele vai divulgar, né, Vladas? O Vladas conhece bem essa questão das viagens de Kardec. Comenta um pouco para a gente, Vladas, porque é assim, e aí a gente poderia dizer que é o início do movimento espírita, não só o do codificador, mas o início do movimento espírita, nessa divulgação, nas viagens, inclusive, que ele faz, fazendo palestras e ajudando outros centros. Vladas, vamos lá. Então, Lenart e demais amigos, se a gente pensar, né, sobre Kardec, a primeira reflexão que nos vem é o seguinte: o trabalho que ele teve para organizar, né, codificar a doutrina espírita. Então, acho que esse foi o primeiro grande trabalho de Kardec, né, codificar a doutrina espírita, que já é um grande trabalho gigantesco, né? Mas aí você está lá com os livros das obras básicas, né, codificação pronta, só que são livros especiais, não são livros para ficar na estante, né? A codificação espírita não é livro para ficar lá guardado na estante para de vez em quando você ler. Então, são livros transformadores, né? São livros transformadores, que trouxe, na verdade, uma revolução gigantesca, né? Porque nos apresentou uma realidade espiritual que nunca na história da humanidade, e até hoje nunca, né? A doutrina espírita é a única que esclarece de forma tão profunda o plano espiritual, né? E aí Kardec se vê diante de um novo desafio. Que desafio que é esse? Bom, os livros geram transformações sociais, né, e as pessoas precisavam se agrupar, né, em uma sociedade, uma comunidade, em grupos, para que a doutrina espírita, de alguma forma, se efetivasse. E aí a gente tem mais um problema sério, né, ou seja, problema não, desafio, né, porque ele poderia estar criando uma nova religião, ele poderia estar criando uma escola científica, poderia estar criando uma escola filosófica. Mas não, ele criou os três juntos. A doutrina espírita vem com a proposta dos três juntos, que também é inédito, né? Também é inédito. E aí, gente, a partir disso aí, ele cria-se, então, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né, que é o primeiro centro espírita do mundo, que foi criado, gente, olha, não é mentira, tá? Não é mentira que eu vou falar aqui, mas foi criado dia 1º de abril de 1858. Será que já existia então, o dia da mentira? Eu acho que não, né, Vlad? Naquela época ainda não tinha, não. Ô, Lenart, é uma boa pesquisa, viu? Porque em Radesville, uma delas fala sobre isso. A menina fala assim, porque foi dia 31 de março, fala, amanhã é 1º de abril, será que alguém está querendo pregar peça na gente? Interessante, Carlos, não sabia disso, não.
Mas enfim, né? Aí a Sociedade Espírita de Paris, né, dirigida por Kardec até o seu desencarne, né, em 1869, né? Mas tudo bem, você tem a Sociedade Espírita de Paris, mas começa a surgir outros agrupamentos espíritas fora de Paris, né? E aí, gente, olha só, a gente tem o Sr. Guilherme, né? O Sr. Guilherme, que é de Lyon, ele trocava cartas com Kardec, né? E ele fez um papel, gente, que eu acho fundamental na doutrina espírita, porque eu acho que o maior crime que a gente comete no movimento espírita é desestimular as pessoas. Isso é um crime. Você desestimular a pessoa que quer trabalhar no bem, pela doutrina espírita. E o Sr. Guilherme, ele teve a honra de motivar Kardec, porque Kardec também, ele teve seus desafios. Ele não sempre tinha que se motivar também, né? Então, o Sr. Guilherme, ele motivou Kardec a fazer, né, algumas viagens para conhecer o movimento espírita, né? E Kardec, então, olha só, o livro Viagem Espírita, né, é o livro Viagem Espírita de 1862, mas, na verdade, a primeira viagem que ele faz é 1860, né, e ele vai para Lyon, né, e Lyon, né, ele é recebido em um centro espírita de Bretux, né, e nesse centro espírita, gente, quem recebe ele é um casal de operários, senhor e senhora de Ju. Então, o senhor e a senhora de Ju recebe ele, né, e ele é recebido com carinho, recebido com amor, né? E aí a gente tem aqui, né, isso foi em 19 de setembro de 1860, a gente tem aqui uma situação histórica, né, muito importante, que a gente pode considerar essa data como o primeiro encontro de dirigentes espíritas do mundo, né? Então, um momento muito especial, né? E aí, Kardec, que era um professor respeitado pela sociedade, né? Tinha algumas posses e, né, tudo mais, ele aperta as mãos de um operário, né? E o espírito Erasto, em uma epístola, né, dirigida à comunidade leonesa, diz o seguinte: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam. Então, esse momento de fraternidade, né, é um momento extremamente grato. Emocionante, né? Emocionante para Kardec, para todos nós. E eu até hoje me emociono, sabe, Reinaldo, Carlos, Renato, assim, todo momento de confraternização espírita, né, da gente estar juntos, a gente trocar ideias, a gente motivar o outro, para mim realmente um banquete divino, porque eu penso, né, que Kardec não visitou as casas espíritas por acaso. Tudo que ele fez, assim como Jesus, são rastros para que pudéssemos seguir. Então, Kardec deixa esse rastro para nós. Quer dizer, é lógico que cada dirigente de casa espírita tem as responsabilidades da sua própria casa. Mas isso não quer dizer que ele não possa trocar informações, trocar ideias, visitar as outras casas, os outros companheiros, né? E olha só, Kardec, esse casal de operários, né, toda a comunidade espírita de Lyon, oferece um jantar para Kardec, né, de confraternização. Então, acho que a gente precisa estar mais junto, né? Tá certo que a pandemia dificultou um pouco agora, mas a gente tem que estar mais junto, tem que tomar café junto, tem que jantar junto, temos que criar proximidade, né? Porque o movimento espírita, ele vai crescer por conta disso, né? E a senhora de Ju foi muito elogiada também, não só por Kardec, mas por vários outros companheiros, pela sua liderança feminina e pela caridade, chamava atenção pela caridade. E aí a gente tem o protagonismo feminino naquela época, né, que vocês acabaram de falar aí de todo o protagonismo, né, da doutrina espírita. A gente tem ali o movimento espírita defendendo a figura feminina, coisa que até hoje nós ainda a sociedade está pensando sobre essa situação, né? Mas a viagem em si, né, que é 1862, que é o livro Viagem Espírita, é a terceira viagem de Kardec, né? Essa viagem durou 7 semanas, foi no outono e inverno de 1862, né? Ele percorreu 4.574 quilômetros, foram mais de 50 reuniões, né? E aí, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Desculpa, engraçada não, uma coisa triste, na verdade. Porque a primeira coisa, olha só como que as pessoas são maldosas, né?
primeira crítica que Kardec recebeu foi justamente da Sociedade Espírita de Paris, de alguns companheiros, falando assim, olha, quem está pagando essa viagem? Como se Kardec tivesse a passeio, né? E aí Kardec teve que se defender várias vezes, né, dizendo que não, é do meu bolso, né? Eu estou pagando do meu bolso. E o que chama atenção também, já, só para eu terminar minha fala aqui, né, que nessa terceira viagem, né, principalmente em Lyon, né, Kardec já percebe um grande avanço no movimento espírita, né? Que a primeira vez em 1860, quando ele vai, tinha algumas centenas de pessoas, depois no ano seguinte 5 ou 6 mil, e depois ele identifica em torno de 25 a 30 mil pessoas, né, como seguidores da doutrina. Então isso mostra o crescimento da época, né, que eram pessoas de todas as classes sociais que estavam ali frequentando a doutrina espírita, né. Enfim, gente, essa viagem espírita de Kardec, ela traz para nós um exemplo que não precisa ser só viagens, pode ser para o bairro do lado, né? Você está no centro espírita, num bairro aqui, você pode visitar o do outro lado, né? Ou, por que não, viajar também. Kardec deixa esse exemplo que a gente tem que se confraternizar, né? E eu faria aqui, né, uma analogia com Jesus, né? Onde duas casas ou mais estiverem juntas, Jesus estará presente lá, né? Então é isso. Vladas. Oi. Legal. Vladas, foi muito importante a sua fala, a sua lembrança. Esse livro, realmente, muitos espíritas desconhecem, né, Vladas? Sim, a gente, verdade. infelizmente, a gente não conhece nem as obras básicas, então falar da viagem espíritas fica até uma utopia. Ele fala também dessa viagem, que ele foi à cidade de Sète, né, na França, e encontra também pessoas muito humildes dirigindo a casa, pedindo até desculpas por eles não terem condições intelectuais de fazerem, né, as reuniões com esse cunho científico, com esse nível, né, intelectual. E ali ele registra no livro, né, Viagens Espíritas, do amparo espiritual nessas casas. Então, o Vladas lembrou uma coisa muito importante, porque dentro do movimento espírita, nós, infelizmente, vemos irmãos dizendo, né, que o espiritismo vem junto da ciência e que no Brasil, a partir do espiritismo no Brasil, começamos a popularizar a doutrina, né, como se isso já não fosse, né, incentivado, reconhecido e estimulado por Allan Kardec. Kardec vibrava quando pessoas humildes, trabalhadores, estavam ali à frente do trabalho. Então, há uma elite intelectual onde nasceu, de fato, a doutrina. Mas, enquanto Kardec ainda reencarnado, nós vemos nesse livro, Vladas foi muito feliz na lembrança, ele reconhecendo que a doutrina veio para as massas. Então, não é invenção do Brasil, não é o brasileiro querendo popularizar a doutrina, querendo levar ela para o povão, não. Kardec mesmo incentivou, né, esses grupos e reconheceu, inclusive, nesse grupo na cidade de Sète, eles fazem a observação a Allan Kardec que não tinham reuniões mediúnicas, pois não havia médium no grupo. E Kardec diz que o espírito de São Luís retrata ele que ali era um dos postos de socorro espiritual, um dos grupos mais assistidos pela espiritualidade. Então, muito bom rever esses documentos deixados por Kardec, porque a gente discerne um pouco melhor e foge um pouco dessas opiniões particulares de pessoas que trazem, né, seu cunho individual sem o devido estudo e motivação de entender que a doutrina não tem como. Ela veio realmente numa elite intelectual e econômica, mas mesmo ao tempo de Kardec, ela estava sendo popularizada porque o consolo não pode ficar limitado a uma classe econômica, nem intelectual. O Reinaldo, Vladas e Carlos, esse relato do Vladas da viagem espírita, né? E quando fala viagem, parece que ele foi numa cidade, mas como o Vladas falou, foi um tour aí, várias cidades, né? Onde o objetivo era apoiar estes grupos, acompanhar o que estava acontecendo no movimento espírita. E é curioso que neste livro
Ele começa falando da experiência de 1860, lembrando, como o Vladas disse, o livro é Viagem Espírita 1862, o Carlos Gomes até mostrou o livro ali, né, Carlos? Quem não tiver o livro físico, o livro, né, como o Carlos tem ali, ele está disponível na internet, tem lá no Kardecpedia, ou tem ele PDF, porque é um livro que está disponível, PDF aí, o acesso a todos, é interessante a gente ler. Mas eu queria chamar a atenção por dois aspectos. Kardec faz, logo no início do livro, uma observação que quando ele vai em 1862, ele está revisitando cidades, alguns grupos que ele já tinha visitado em 1860, ou tinha já algum conhecimento de como era o movimento de 1860. Ele observa que em 2 anos houve um aumento assim muito grande do grupo espírita, daqueles grupos, em algumas regiões. Em algumas ele até observa que nem tanto, por algumas características da localidade ou daquele grupo, mas de um modo geral ele observa um crescimento. E a segunda observação, ele observa também a seriedade do trabalho. As pessoas que estavam ali comprometidas, né, a seriedade do trabalho que era realizado. Eu ousaria dizer aqui, isso é uma opinião pessoal, né, e eu quero deixar claro que é uma opinião pessoal, que esse foi o início do movimento espírita, e que se Kardec não tivesse feito isso, talvez o espiritismo não tivesse propagado tanto. Porque uma coisa, como nós dissemos, é publicar o livro, as pessoas terem acesso ao livro. A outra coisa é difundir, é divulgar, é ajudar a formação de novos grupos, é acompanhar esses grupos para que haja um movimento de unificação. E aí eu vou usar esse exemplo, né, esse relato que foi feito das viagens, a importância dessas viagens àquela época, para dizer o seguinte: o trabalho que é feito do movimento espírita e todo esse esforço que o Reinaldo, o Vladas e o Carlos estão envolvidos no Conselho Regional Espírita, cada um, né, na sua região, o movimento das alianças municipais espíritas, o movimento federativo ligado à União Espírita Mineira, ligado à Federação Espírita Brasileira, né? Então, esse trabalho ele é muito importante para o movimento, para a unificação e para o fortalecimento do movimento, como foi o trabalho de Kardec com essas viagens, com essa interação com os outros grupos, né, colaborando, ouvindo e dando apoio, né, à formação e ao trabalho desses grupos naquela época. Quem mais? Carlos, quer comentar mais alguma coisa? O Vladas eu acho que ele ia falar e eu acabei falando aí em cima dele. Desculpa, Vladas. Não, só para deixar a última contribuição aqui. Na verdade, que o Reinaldo falou, né, Reinaldo, que o espiritismo é para as massas, né, mas não no sentido que algumas religiões têm, no sentido de manter as massas, né, mas no sentido de transformá-las, né, como a Joana de Ângeles sempre falava, né, que os livros dela, o pessoal comentava que era muito difícil, né, a leitura, ainda é, né, muito difícil a leitura dos livros dela, né, mas que as pessoas têm que se emancipar, né. Então, acho que a doutrina espírita vai para as massas para gerar essa emancipação, protagonismo das pessoas. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que ela tem esse papel, né, de transformar as pessoas. Muito bom. A prosa está espetacular, mas o tempo passa, né? Que coisa, o tempo passa rápido. Estou olhando aqui o relógio, está quase na hora de terminar. Prosa de mineiro, só faltou o pão de queijo, o café. Prosa vai a noite inteira. Aí como o Vladas falou, que a gente tem que tomar mais café junto, jantar junto, já está quase na hora da janta aqui, nossa prosa já, né? Olha só, eu gostaria para a gente fazer aí, então, uma última rodada. Eu vou deixar à vontade para aqueles que quiserem fazer ou um comentário final ou ainda alguma observação, né, antes da gente fazer o encerramento. Vou passar primeiro, então, ao Carlos, depois ao Vladas. O Reinaldo faz as suas observações, né, e aí logo depois ele pode também fazer a nossa prece de encerramento. Eu queria só também aqui, antes de passar a palavra para o Carlos, agradecer muito mesmo a disponibilidade de vocês, de tempo, a participação hoje aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Nós já nos encontramos em outras oportunidades presencialmente, mas eu acho que os 4 juntos, assim, num evento desse, é a primeira vez. Muito feliz, né, em participar com vocês aqui. Vamos fazer mais vezes, vamos fazer outros encontros. Eu acho que é muito bom
esse tipo de evento agora na internet, com a participação de mais de uma pessoa do que só uma palestra. Então, vamos tentar fazer, estamos à disposição também para participar nos grupos de vocês, quando for possível, né? E dizer aqui da minha observação final, para chamar atenção para mais um detalhe da questão da missão de Kardec, que no Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade revela a ele essa missão, que ele tem a missão de trazer a doutrina espírita, ele, naturalmente, sente a responsabilidade que mas o Espírito de Verdade diz a ele que ele tem livre-arbítrio. Ele não tinha obrigação de codificar, mesmo informado que tinha essa missão, no diálogo com o Espírito de Verdade, ele deixa muito claro ao codificador o livre-arbítrio que ele tinha para aceitar ou não aquela missão. E Kardec, inclusive, pergunta, mas e se eu falhar, né? Outros cumprirão essa missão. Kardec não falhou, Kardec cumpriu a sua missão. E dentro desse contexto que foi dito aí, gostaria de lembrar alguns nomes que estavam encarnados naquela época e naquela região. Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, que também contribuíram ali, vou chamar assim, como coadjuvantes nesse trabalho, mas que tem obras... Também da equipe, né? Da equipe, né? E Kardec cumpriu a sua missão, né? E conhecemos essa doutrina consoladora e nós só temos a agradecer por essa oportunidade. Carlos, por favor, seus comentários finais. Eu só queria acrescentar o que eu li essa semana no livro do Marcel Sotomayor, né, aquele livro muito interessante sobre a vida de Allan Kardec, que foi perguntado por que teve que ser o codificador um professor e francês, né? Então, ele diz lá que, embora os fenômenos mediúnicos tenham acontecido em grande quantidade na América, nós vamos lembrar lá do fenômeno de Hydesville, né, com as meninas, com as irmãs Fox, né, a sua parte filosófica e moral lançou raízes na Europa. Os Estados Unidos, e cada continente, né, tem a sua missão, cada país, ele era especializado, como o Reinaldo lembrou aí da Revolução Industrial, em comércio e artes mecânicas, né? E aí vieram os fenômenos físicos, mecânicos. E a Europa, especializada em ciências morais e filosóficas, lançou as raízes da filosofia, né? E não por acaso, um tempo depois, veio para o Brasil, que é a pátria do Evangelho, completando esse tripé. E Kardec vai falar na Revista Espírita de 1864, que é comum uma ideia nascer em um país e se desenvolver em outro. Porque tem gente que fala, por que nasceu lá na França e veio parar no Brasil? Faz parte do planejamento, né? Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade que nós tivemos, do nosso reencontro, e falar desse grande homem, Allan Kardec, que é o nosso grande exemplo de espírito. Muito obrigado. Vlada, suas considerações finais? Então, uma reflexão que eu queria deixar para vocês, né, que estão nos vendo aí, para os nossos colegas aqui, é que Kardec não começou a sua missão jovem, né? Ele já estava aí com mais de 50 anos, não é isso? Isso. Mais ou menos essa idade que ele tinha. E nunca é tarde para a gente começar a trabalhar, né? E a doutrina espírita, ela precisa de trabalhadores. Então, se você que está aí só nos vendo, só nos escutando, seria uma alegria para nós se você estivesse trabalhando também, né, das suas diversas facetas. Desde estar varrendo uma casa espírita, estar fazendo uma divulgação aqui. Trabalho é trabalho. O trabalho da doutrina espírita é o trabalho de servir. Servir que é importante, seja como for. Seja um pequeno trabalho, seja um trabalho maior, né? A gente gosta muito de pensar assim que a grandeza das pequenas coisas, todas as pequenas coisas que a gente faz, a singeleza das coisas são muito grandes. Então tem muito trabalho a ser feito, né? E eu me sinto na obrigação, se a gente está falando de Kardec, independente da idade de quem estiver aí nos ouvindo, vendo, né? Fica o convite, o exemplo de Kardec. Vamos trabalhar pela doutrina espírita, porque cada vez que a gente divulga, que a gente reflete, que a gente leva um livro da doutrina espírita, a gente está salvando vidas.
né? Assim como eu tenho certeza que a doutrina espírita salvou a sua vida aí, de você que está nos vendo aí, né? Então, essa é a minha mensagem, né? A doutrina precisa de trabalhadores e a melhor forma de honrar Kardec é pelo trabalho. Reinaldo, por favor, fique à vontade e pode fazer a nossa prece final, por gentileza. Bom, meus irmãos, nós 4 que estamos aqui dando a cara a tapa e vocês que estão aí assistindo, têm algo em comum. Foi Kardec que nos reuniu. O Carlos Gomes, o Lenart, que coordena lá os estudos no NEFA, lá em Itajubá, quando eles me convidam em outubro para falar, eu já falo, não pede para mim falar em outubro não, porque eu me emociono muito e tenho que me conter. Falar de Kardec realmente, para nós, todos nós que estamos aqui falando, às vezes a gente está aqui, dá uma impressão de a gente ser algo que não somos. Temos nossas limitações, nossas dificuldades, temos as nossas inferioridades, as nossas paixões, mas depois que adentramos a doutrina e a doutrina adentra a cada um de nós, nossa vida mudou. E a missão de Kardec, de fato, era mudar a nossa vida. Jesus já trouxe o Evangelho há 2000 anos? Sim. Mas para nós outros, espíritos ainda renitentes, espíritos que tivemos oportunidades inúmeras, pelas diversas cadeiras religiosas, de encontrar Jesus, não encontramos. Precisávamos de uma fé raciocinada, pois somos espíritos ainda muito racionais. Porque não é só pela doutrina espírita é que encontramos Jesus. Podemos encontrar pelas diversas filosofias religiosas, assim como Francisco de Assis encontrou, como tantos trabalhadores, Madre Teresa e outros encontraram. E, no entanto, nós outros, trabalhadores da última hora, espíritos renitentes, ainda endurecidos, com o coração endurecidos, precisávamos de uma doutrina que andasse lado a lado com a razão, uma fé raciocinada. E Kardec nos trouxe, nos auxiliando como última oportunidade a nós outros. Pois Kardec, como vemos a história, era já um espírito evoluído. Já havia encontrado Jesus nessas cortes divinas. E por misericórdia de seu coração, veio atender cada um de nós. Nesse momento, a gente agradece a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade dessa reencarnação, de estarmos junto da doutrina espírita, de estarmos tendo essa oportunidade bendita diante de um tempo de transição planetária. Agradecemos a Deus e rogamos que não nos deixe só, diante de nossas limitações e inferioridades. Rogamos ao Pai, rogamos a Jesus que, através de seus trabalhadores do amor e da caridade, em especial, esses espíritos ligados ao movimento espírita, possamos ser amparados, intuídos, possamos enxergar melhor os compromissos que assumimos perante a espiritualidade antes de nossa reencarnação. Com a graça e alegria de relembrarmos Kardec nesse mês de outubro, mas acima de tudo, com a gratidão em nossos corações, nós despedimos em paz, guardando a certeza, Senhor, de que estás conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos.